Olá, tudo bem? Eu me chamo Patrícia Daniele e, a convite do Portal Aqui Vai, falarei um pouco sobre a tão temida prova de redação do Enem. Vamos lá? Neste primeiro módulo de redação, falaremos sobre os princípios da prática textual. A prática textual visa a produção e elaboração de textos coerentes e coesivos. Com o aprimoramento dessa prática, é possível perceber alguns erros na hora da elaboração do texto dissertativo. A escrita, para muitos alunos, é um bicho de sete cabeças, mas com a prática e bastante leitura, estes desafios são superados. O hábito de ler desenvolve a capacidade de correlação das diversas informações, ampliando a visão de mundo, cultura, possibilitando uma nova visão crítica. Por meio da leitura, o aluno tem a oportunidade de confrontar o pensamento próprio com o alheio, possibilitando o seu amadurecimento intelectual, ou seja, a capacidade expressiva. Quem muito lê não só adquire informações, mas também amplia a sua capacidade comunicativa. Ordenamento das ideias dentro da produção textual. A produção textual é um processo que compreende planejamento, releitura e reescrita. Segundo Ingedore Koch, em seu livro O Texto e a Construção dos Sentidos, texto é a unidade básica da manifestação da linguagem. É muito mais do que a soma de frases e palavras que compõem a diferença entre a frase e texto. Não é meramente de ordem quantitativa, mas sim qualitativa. E para finalizar, falaremos sobre a escrita no tópico Escrever Bem. O processo da elaboração textual exige do aluno uma gana de conhecimentos e, para isso, é necessário diferenciar a modalidade escrita da oral. Na modalidade escrita, devemos utilizar a norma culta, ao contrário da oral, que se faz uso do registro informal, fala coloquial. Ao produzir um texto, você deve ser claro, objetivo e direto, empregando um vocabulário variado, preciso, sem esquecer das regras estabelecidas por essa modalidade. Pensar e escrever. Ler e escrever? Pensar e se expressar? Ensinar e aprender? Compreender e se comunicar? O que há em comum nessas palavras? Ler implica em compreender, da mesma forma que escrever implica comunicar. Ainda no tópico Pensar e Escrever, segundo o filósofo, linguista e crítico literário Otto Moacir Garcia, na quarta parte do seu livro, intitulado Eficácia e Falácia da Comunicação, capítulo 1. Aprender a escrever é aprender a pensar. O pensamento é expresso por palavras, que são registradas por meio da escrita, que por sua vez é interpretada por meio da leitura. A leitura e a escrita estão intimamente ligadas, portanto, ler é fundamental para escrever. Mas não basta ler, é necessário compreender o que se lê. A compreensão vai além do significado da palavra, é entender o sentido das frases para que se possa alcançar o objetivo, que é a leitura. Sempre que ouço alguém dizer, que quem lê muito escreve bem, bom, de fato, há sim uma relação, ou seja, ler é fundamental por uma série de razões práticas. Aumenta o seu vocabulário, o seu conhecimento geral e a capacidade de expressão. Escrever é encontrar ideias e concatená-las, pois assim como não é possível dar o que não tem, não se pode transmitir o que a mente não aprovisionou. Escrever é encontrar ideias, ordená-las de forma coesa e coerente. Uma boa redação revela a capacidade de raciocínio e, para tal fim, é necessário seguir alguns passos. Vamos vê-los? Primeiro, planeje o que vai escrever. Antes de escrever, faça um esboço, listando e organizando suas ideias. Segundo, torne a leitura fácil e agradável.
Dê preferência aos parágrafos curtos, pois são mais fáceis de se ler, ao contrário dos mais longos. 3. Evite o uso de palavras difíceis. Dê preferência a uma linguagem mais simples, palavras conhecidas. Não torne o seu texto desnecessariamente sofisticado. 4. Emprego de palavras. Palavras mal empregadas são percebidas por bons leitores. Na dúvida, consulte um dicionário. 5. Não exagere. Na elaboração de sua frase, escreva somente o necessário, condensando informações. Mas lembre que esse condensamento de informações não deve omitir informações necessárias. 6. Objetividade. Seja direto. Diga o que você pensa, sem rodeios. E 7. Evite abreviações. Uso de palavras estrangeiras. Dê preferência àquelas palavras que já foram aportuguesadas. Voltando ainda à nossa reflexão, não é possível, dar o que não tem, se não se pode transmitir o que a mente não criou ou aprovisionou. Ou seja, não se pode transmitir aquilo que a mente não guardou. Aprovisionar as informações não significa decorá-las, mas sim refletir sobre elas. As falhas mais graves resultam da falta de ideias, da dificuldade em conhecer a realidade e interpretá-las, expressando de forma correta. A escrita fundamenta-se no pensamento, no conhecimento, para que então resulte em expressão. Nada mais do que ler texto faz-se necessário conhecer o mundo, cultura e os acontecimentos em sua volta. Vamos a um clássico exemplo quando o aluno levanta a mão e diz ao professor: "Professor, eu tenho uma dúvida." E o professor fala: "Qual é a sua dúvida?" E o aluno diz: "A minha dúvida é, deixa-me ver, tipo assim, percebeu? Ficou claro aí a confusão dos pensamentos?" Quando você consegue pensar bem sobre determinado assunto, quando você amadurece o pensamento, quando formula o discurso de maneira clara na sua mente, você consegue passar para o papel de uma forma mais clara, mais fácil. Você tem mais facilidade para materializar esse discurso imaginário através do texto. Então, o texto é o espaço da materialização do discurso. Muitas falhas na hora de se passar para o papel, muitas vezes por falta de conhecimento da realidade, pela falta de visão mais ampla daquilo que está acontecendo à sua volta, e quando conhece parte da realidade, muitas vezes não a interpretam. A realidade precisa ser vista, analisada, mas também interpretada, para quando for passada para o papel, dentro do ponto de vista da escrita, você consiga ter uma produção mais linear, mais clara, mais fluente. Bom, finalizamos esse tópico de redação, mas logo estaremos com mais novidades no portal Aqui Vai. Espero que tenham gostado e espero vê-los em nossos próximos encontros. Um forte abraço a todos vocês.